Glórias a Deus. Uma boa noite para os irmãos. Que a graça e a paz esteja com todos. Que o Senhor abençoe e contemple a sua disponibilidade de vir essa noite aqui. Eu tenho certeza de que Ele se alegra, quando a gente sai de casa, ainda mais com um tempo friozinho desse, para vir buscar a Ele, adorar Ele aqui na igreja. Meus irmãos, hoje vou dar continuidade, na verdade, à última parte da mensagem que eu tenho pregado nos últimos meses, Nos últimos, acho que 6 meses, eu preguei a respeito de Efésios, e a gente meditou sobre a armadura de Deus. Então, a gente viu, a gente meditou sobre a couraça da justiça, que é a gente se vestir com a justiça de Cristo. A gente meditou sobre o cinto da paz, o cinturão da verdade, que é onde se firma toda a nossa base e ajusta tudo. A gente viu sobre o calçado do Evangelho da Paz, que nos prepara para levar esse Evangelho ao mundo. A gente viu também sobre o escudo da fé, que nos protege contra os dardos inflamados do maligno, e o capacete da salvação. E hoje eu vou concluir essa mensagem com a última peça, o último item dessa armadura, que é a espada do Espírito. Amém? Então, vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Efésios novamente, capítulo 6. Efésios 6, versículo 17. A primeira parte a gente viu na última mensagem, que é o capacete da salvação, mas diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí continua no 18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Na mensagem que eu preguei sobre calçar aos pés o Evangelho da Paz, falei sobre aquela prontidão dos soldados de eles estarem preparados a todo momento para a batalha, que essa prontidão que eles tinham, que está preparado, vinha com muito esforço, muito suor, da preparação, e o mesmo princípio é aplicado, nesse caso, para a espada da verdade. E todo esse conjunto da armadura, se você for ver de certa forma, ele tem uma função meio passiva, que é de defender, o soldado. Então, ela serve para essa defesa. Só que esses dois itens, que é o calçado da paz e a espada do Espírito, elas têm um caráter mais ativo, que o calçado da paz ele acompanha, ele nos leva, no caso, a entregar essa mensagem ao mundo. E a espada, ela serve tanto para a defesa como para o ataque. Então, como eu disse, esse Evangelho da Paz que a gente levava, ele nos capacita a mostrar ao mundo o porquê nós temos essa paz com Deus e o que Ele fez para a gente poder usufruir dessa paz. Mas a espada do Espírito, ela é muito mais abrangente, porque no calçado da paz, ela é específica, ela trata sobre o Evangelho da Paz e ponto. Só que a espada do Espírito, ela é muito mais abrangente, porque além do Evangelho da Paz, ela vai falar sobre o Evangelho de Cristo, sobre o Evangelho da salvação, sobre o Evangelho do reino e muitas outras coisas. Então, ela é muito mais abrangente. E quando Paulo ele usou esse termo da espada, ele usou... Essa espada que ele fala era uma espada pequena, uma espada curta, que era de combate homem a homem. E o que nos leva a crer isso antes de falar sobre essa espada?
Esse evangelho, né, da salvação, que nos leva a crer, que nós devemos conhecer essa palavra. Não só conhecer, né, mas praticar. Como minha esposa falou aqui, citou o apóstolo Paulo, ele falou, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Né? Em outra palavra, ele fala, estáis preparados para responder a todos os que perguntarem a respeito da vossa fé. E essa espada que Paulo usou, ela é uma espada uma espada curta, porque ela era usada no combate homem a homem. Então, por isso que ela nos leva a crer que a gente tem que conhecer de fato a palavra para, em toda oportunidade que a gente tiver, usá-la, tanto em favor da defesa da nossa fé, como para pregar o Evangelho. Abrindo um parênteses aqui, eu não ia falar isso, mas eu me lembrei da aula de ontem. O pastor citou o velório daquele rapaz que morreu nos Estados Unidos, o Charlie Kirk. Não sei se os irmãos ouviram falar alguma coisa. Ali, com certeza, que nem o pastor estava falando dos perigos, né, da politização, tudo, e realmente fizeram do velório dele um palanque político. Ali promoveram, né, fizeram mais com um comício ali no velório dele, e ali tinha poderosos do meio político, poderosos do meio business. Isso, sem dúvida, foi um palanque político. Mas ali tomou a palavra um pastor, que eu até falei para o pastor Rai, né? Ali tomou a palavra um pastor, que eu não sei se era o pastor dele, mas ele pregou ali como poucos pastores pregam hoje. Ele falou ali sobre o evangelho da salvação. Ele falou sobre o arrependimento, sobre se arrepender dos seus pecados, entregar a vida para Cristo. Falou sobre a fé que tem que ter para ser salvo. E ali, aquelas pessoas que estavam ali, ouviram o que talvez eles nunca parariam para ouvir fora daquela ocasião. Então, Deus usou aquele pastor ali naquele momento, eu acredito que como Paulo, quando esteve diante dos poderosos de Roma, para ouvir o Evangelho de Cristo. E ali aquelas pessoas ouviram, desde o menor que estavam ali de curioso, até os mais poderosos que estavam ali para fazer o palanque político. Então, por quê? Porque esse pastor, ele estava preparado para fazer isso a todo tempo. Ele estava preparado para fazer isso. E aquela oportunidade que caiu na mão dele, não podia ser outra. Ele usou essa espada de forma muito positiva ali. E eu creio que cumpriu o propósito ali para que o Senhor enviou ele ali. E tem um ponto importante aqui, né, como eu acabei de dizer, nessa espada pequena, porque ela é essa relação assim do homem a homem, quer dizer isso, que a gente, a maior parte da nossa vida cristã, e da maioria das pessoas, não é, por exemplo, estar aqui pregando para várias pessoas. A nossa vida é individual ali no dia a dia, é na família, com os amigos, é no trabalho. A gente tem essa relação íntima com as pessoas no dia a dia. A gente está ali sempre com alguém, falando com alguém. Então, a gente tem que estar sempre preparado para pregar esse Evangelho de Cristo, para estar preparado para anunciar essa palavra, né? E cumprir, no caso, o ID, né, de forma individual. E como eu mencionei outras vezes, não é fácil, né? Pelo contrário, é extremamente difícil, principalmente para quem está começando. E é preciso empenho, é preciso perseverança, é preciso nós buscarmos, né, esse conhecimento. Porque não há chance nenhuma de defesa ou de ataque, no caso de você levar esse evangelho, se você não tiver o conhecimento do que está escrito aqui. Não adianta a gente pegar, né, como muitos tinham o costume de abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar ali em cima da estante, o Senhor é meu pastor e você está protegido de tudo agora, só porque a Bíblia está aberta ali em cima da estante, como se fosse um amuleto. Não adianta fazer isso, né? Porque, ou aquelas caixinhas de promessa, né, que era muito comum também, você está num dia ruim, puxa um versículo ali e resolveu tudo. Mas, talvez você fale, né, mas é difícil, que nem muita gente fala, eu tento ler, mas eu não entendo, eu tento ler, mas dá sono. E algumas pessoas até entendem, só que às vezes, quando é confrontado com a verdade,
ela acaba deixando a Bíblia de lado, porque é confrontada pelo que viu ali. E alguns têm medo até de ler. Mas é por isso que o apóstolo Paulo ele disse para a gente que após tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que a gente tem que fazer isso com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Por quê? Porque é o Espírito que vai nos conduzir na leitura. A gente tem que aprender, a gente tem que buscar absorver o que está escrito na Bíblia com a direção do Espírito Santo, que é o autor da palavra aqui. Foi Deus quem escreveu, deu aos seus servos os profetas através do Espírito Santo. Então não tem como a gente se preparar, não tem como a gente absorver e adquirir o conhecimento se a gente não estiver na direção do Espírito Santo, porque daí sim vai ser apenas letra. A gente tem que ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Então, como eu disse, orando em todo o tempo e vigiando com toda perseverança e súplica pelos santos. Resumindo, a gente tem que aprender a usar essa espada com a direção do autor dela. E assim como um soldado ele gasta muito tempo e suor para aprender a manejar bem essa espada, a gente também tem que gastar esse tempo para aprender a manusear a Bíblia. Não tem como, não tem outro jeito. Bom seria se a gente abrisse a Bíblia só de olhar já adquirisse, mas não tem como. A gente tem que ler. A gente tem que ler, tem que absorver, tem que meditar. Ouve, que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A gente tem que gastar tempo para poder absorver ela. A semelhança do soldado, que ele gasta esse tempo para poder aprender a manejar a espada. E para um soldado iniciante, essa espada às vezes é pesada. A espada é pesada e, pelo processo de repetição ali, do treinamento, da prática, se torna exaustivo. E não é diferente, meus irmãos. É pesado, às vezes, para quem está iniciando, não entende nada, dá sono. Só que, conforme você vai lendo, você vai se empenhando, como tudo, como eu disse na outra pregação, usei o exemplo dos estudos, do trabalho, para tudo que a gente faz, de forma contínua, de forma constante, com perseverança, a tendência é isso ficar mais fácil. Então, se a gente se empenha em buscar aqui o conhecimento com a direção do Espírito Santo, isso vai se tornando mais fácil, vai ser natural. E na nossa caminhada, como eu disse, ela exige esse empenho, essa perseverança. E essas coisas que falei até aqui, de certa forma, ela é clara, ela é perceptível. Embora a gente tenha dificuldade de colocar em prática tudo isso que eu estou falando, ela é fácil de entender, porque a gente sabe que tem que se empenhar, a gente sabe que tem que buscar, a gente sabe que tem que orar, mas mesmo assim, às vezes, fica difícil de a gente fazer. E só que além desse aspecto que eu estou falando, da espada do Espírito ser de ataque, ser uma forma assim, de ação que a gente tem que estar preparado para falar do Evangelho, preparado para anunciar, ela tem um outro aspecto mais profundo, que eu quero falar agora. Dentro dessa metáfora que Paulo usou, tem esse aspecto mais profundo. Domingo o pastor citou aqui o contexto histórico da igreja de Éfeso. E naquele tempo, nesse contexto da igreja de Éfeso, ali era uma mistura de várias culturas. Ali tinha cidadãos romanos, cidadãos gregos, tinha gentios, judeus. Então era uma mistura ali de cultura, uma mistura de vamos dizer assim, de outros deuses. Tinha muitos deuses, tinha magia, tinha mágica, tinha muitas coisas. Então, nesse contexto aqui, Paulo dá aquele conselho que inicia o Efésios capítulo 6, sobre como o cristão tinha que ter uma vida ideal diante de Deus. E ele fecha com chave de ouro, com armadura, mostrando que é possível o cristão viver diante daquela situação que eles estavam, que talvez não seja muito diferente de hoje. Ele mostrou que é possível se a gente se vestir com toda a armadura de Deus. E
E por que eu estou mencionando, né, esse contexto agora, né, no meio? Porque, como eu disse há pouco, tem um sentido muito mais profundo. Nessa carta de Éfeso, Paulo ele deixa claro que o nosso combate ele não é contra a carne ou sangue. Ele não é, né, contra seres humanos, não é contra falsos pregadores, não é contra pessoas más, contra governantes corruptos. Ela é contra a carne e sangue. É um processo espiritual e interno. Né? A nossa batalha ela é espiritual. Porque o alvo de Satanás ele não é os que se perdem. Satanás não está em busca das pessoas que estão a caminho da perdição. O alvo dele sou eu e é você. Somos nós. Mas não é porque nós somos alvos que nós estamos vulneráveis. Se nós estivermos em Cristo, nós estamos seguros, como diz o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então está seguro. Não é porque somos alvos que nós somos vulneráveis. Mas o Satanás ele sabe que as pessoas que ela tem, não vou dizer o domínio, mas que ela é fundamentada na palavra, que ela tem um conhecimento, Satanás sabe que essa pessoa é perigosa, porque ela tem um potencial na direção do Espírito Santo de salvar até aqueles que estão caminhando para a perdição. Então ele vai tentar nos atacar de todo jeito. Então, fica muito claro, né, o nosso papel diante de tudo isso, porque a gente precisa, como eu disse, querer lutar, orando em todo o tempo, para que o Espírito Santo nos ajude nessa caminhada. Então, para a gente saber, né, manusear essa espada, essa palavra de Deus, que é de suma importância, na verdade eu diria que é de importância vital. Porque muitos às vezes entram na igreja pelos motivos errados. Né? As pessoas às vezes entram e falam, Deus me aceita do jeito que eu sou. Hoje ainda é muito mais comum você olhar aí e ver as pessoas falando que Deus é um Deus de amor e Deus ele aceita você do jeito que ele está. Aí eu queria citar um trechinho da pregação do pastor Zé Bruno que eu ouvi, que ele fala assim, a questão não é Deus aceitar você do jeito que você está, mas é se você aceita Deus do jeito que Ele é. Porque as pessoas que entram numa igreja, elas entram numa igreja porque elas já não se aceitam mais do jeito que elas são. Elas estão em busca de ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa. Porque se fosse para continuar do jeito que estava no mundo, elas não entravam numa igreja. Então elas buscam a igreja para poder ser uma nova criatura, porque elas não se aceitam mais. Aí voltando para mim aqui, meu irmão, isso é muito sério. Porque Deus é santo. Deus é santo e Ele pede que a gente seja santo. Então, as pessoas, os pecadores, eles precisam ouvir essa palavra da verdade que transforma, essa palavra que liberta. Né? Mas como às vezes eles vão ouvir, se muitas vezes os próprios cristãos não se empenham em conhecer essa palavra que está bem diante dele todos os dias. Às vezes o contato que a gente tem com ela é nos cultos de quarta e de quinta-feira. Como é que as pessoas vão ouvir sobre isso? Como é que as pessoas vão entender, né, como diz lá, como é que vão ouvir se não há quem pregue? A gente precisa se empenhar, meus irmãos. E o sentido profundo, né, que eu falei sobre a espada, essa espada pequena, é que ela tinha 2 gumes, ou melhor dizendo, ela tinha um corte duplo, né? Ela cortava dos 2 lados. E lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O salmista também diz lá em Salmo 19, versículo 11, a tua palavra guardei no coração para não pecar contra ti. E em Levíticos, capítulo 18, verso 1 ao 5, diz assim, disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procedesse no Egito,
onde vocês moraram, nem como se procedesse na terra de Canaã, para onde estou levando. Não sigam suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que as praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso, né? É que dentro desse aspecto de que nossa luta é interna e espiritual, essa palavra que deve habitar nossa mente e nossos corações é essa espada de dois gumes. Então, antes dela cumprir um propósito através de nós, um propósito externo, ela vai cumprir esse propósito em nós. Antes de a gente externar essa palavra ao mundo, ela vai operar em nós. É por isso que ela tem esses dois gumes. E por isso, né, que muitos se envergonham dela. Porque quando a gente lê essa palavra na direção do Espírito, ela nos confronta. Ela nos fere, às vezes ela nos rasga por dentro, e muitos sentem vergonha. É muito comum, por exemplo, você ver nas igrejas aí, às vezes, quando a mensagem é um pouco mais dura, um pouco mais forte, as pessoas levantar, ir para o banheiro, ou ir lá para fora. Não estou falando que é errado ir no banheiro, tá, meus irmãos? Mas tem muitas pessoas que, ao ouvir uma palavra que confronta ali o ego dela, que confronta o pecado dela, às vezes ela não quer ouvir. E ela se levanta e sai. É muito comum. Mas não faça isso, porque é necessário a gente ser confrontado por essa palavra. É necessário a gente ouvir, porque a gente precisa reconhecer onde está a nossa fraqueza, onde estão os nossos erros, para a gente poder abandoná-los. A gente precisa ser confrontado pela palavra da verdade. E como um soldado que está aprendendo a manejar essa espada, ele se fere no processo. No treinamento ele vai se cortar, ele vai carregar algumas cicatrizes. Então, é extremamente necessário, né? Porque senão, se ele desiste desse treinamento, se ele desiste no primeiro ferimento, ele nunca vai estar pronto para a batalha. Do mesmo jeito somos nós. Se a gente não se empenhar, né? Se a gente não se envolver com a palavra, a gente nunca vai estar preparado para viver o que Deus quer que a gente viva. E a gente vai viver uma vida, posso dizer, medíocre mesmo, no conhecimento da palavra. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 13 e 15, diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. Então nós precisamos mortificar a nossa carne pelo Espírito, e o conhecimento para isso está na Bíblia. A mensagem hoje foi curtinha, mas era isso. Espero que o Senhor tenha falado com os irmãos. Assim, para finalizar, eu queria citar mais uma vez o Efésios 6, né, que Paulo fala da armadura, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Este versículo, meus irmãos, não dá a entender que o dia mau ele vai vir, não tem jeito. O dia mau ele vai vir. E a gente só vai resistir se a gente estiver vestido com toda a armadura de Deus. Não adianta ser só a couraça da justiça, só a espada. A gente tem que estar toda com ela. E por quê? Porque quando a gente resistir, não quer dizer que parou por aí. Pode ser que venha outro dia mau. E é por isso que ele fala, para permanecer inabalável. A gente tem que se vestir com essa armadura, permanecer firmes em Deus. E para finalizar, um exemplo clássico, eu acho que
né, que condiz muito com essa palavra, é a passagem de que Jesus está no deserto e é tentado por Satanás. Ali Satanás chega para ele, e né, a história que os irmãos já conhecem, e você não vê ali Jesus pregando um discurso para ele, gritando, expulsando, filosofando, não vê nada disso. O que Jesus faz é o que está escrito aqui em Romanos. Ele mortifica a sua própria vontade, porque ali ele estava já há 40 dias em jejum, então ele estava com fome, estava com sede, e Satanás ali vem diante dele e faz aquela oferta, e ele mortifica a sua própria vontade, e ele usa a espada com destreza, né? Que ele apenas cita: assim está escrito, Satanás, sem precisar muita coisa. Então, ali ele mostra que o conhecimento da palavra já nos livra de muita coisa. Amém? Feche os olhos, meus irmãos. Pastor. Senhor, louvado seja o teu nome. Agradeço a Ti, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai, e te peço que, assim como o Senhor usou o teu servo Paulo, Pai, para trazer para nós essa mensagem, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar como, ó Deus amado, podemos, ó Pai, estar diante de Ti da maneira que o Senhor quer, ó Pai, preparados para a batalha, ó Santo Deus amado, preparados para sofrer se for preciso, ó Deus. Que o Senhor possa nos capacitar a cada dia mais, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar a Tua palavra, que o Senhor possa despertar em nós o desejo de Te buscar, Senhor, o desejo de Te conhecer, porque o Senhor gravou a eternidade nos nossos corações e nós sentimos isso, ó Pai. Nós sentimos que nós não somos cidadãos dessa terra, ó Pai, e que nós estamos caminhando para a terra que o Senhor prometeu, ó Deus. Então eu te peço, ó Pai, tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, tenha misericórdia da Tua igreja. Desperta, ó Santo Deus, aqueles que dormem, ó Pai, reaviva a Tua obra, Senhor. Alcança aqueles que se perdem, ó Pai, aqueles que estão fracos na fé, Senhor. Restaura, Pai, a fé, restaura-lhes a alma, Senhor. Cura as feridas do coração, ó Deus amado. E que o Senhor possa, Senhor, como diz a Tua palavra, ó Pai amado, trazer mais trabalhadores para essa seara, Deus amado, porque os campos realmente já estão maduros, ó Pai, mas poucos são ceifeiros. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai amado, é assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.